Deuteronômio, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso de número 32, que será o tema da nossa meditação nesta manhã, no livro de Deuteronômio. E o título desse sermão é A Pedagogia do Tempo, como Deus ensina corações rebeldes em meio ao tempo. Deuteronômio, capítulo 4, verso 32. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, perguntem aos tempos passados, que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram, e ficaram vivos. Ou se já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo no meio de outro povo, com provas, sinais, com milagres, com lutas e com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo o que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus. Nenhum outro há além dele. Dos céus, ele fez com que ouvissem a sua voz, para ensiná-los, e sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês, e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro Deus. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando para todo o sempre. Vamos orar mais uma vez, pedir a iluminação do Espírito Santo. Ó Senhor, esta é a sua santa, viva e preciosa palavra. Conduza-nos nesta manhã, ó Deus, nessa jornada, pela ação do Teu Santo Espírito, a fim de que o nosso coração seja terra fértil para receber a sempre viva palavra do Senhor. Corrija-nos, ó Deus, instrua-nos na verdade, a fim de sermos alimentados pela palavra que desce do céu, o pão vivo do Senhor, que nos dá fome, que nos dá alegria e que nos dá saciedade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje então nós começamos uma nova série de mensagens que tem o título Graça aos Rebeldes. Nós vamos percorrer aí ao longo desse mês e de algum outro mês todo o livro de Deuteronômio, seja através dos sermões, como nós já falamos aqui, e também através das nossas trilhas de devoção ao longo da semana. Nosso objetivo aqui, o Conselho Pastoral dessa igreja tinha um objetivo claro de que nós pudéssemos mergulhar como comunidade com profundidade nas Escrituras, especificamente nesse momento no livro de Deuteronômio. Pensando justamente porque o livro de Deuteronômio é um chamado de Deus à fidelidade. Deus está chamando o seu povo, aqui, povo que foi marcado também por Deus, mas marcado também pela sua própria obstinação e rebeldia. Você que conhece um pouco da narrativa bíblica sabe e pode apontar diversos momentos onde o povo de Israel se rebelava, murmurava, reclamava, apresentava um coração duro, endurecido, de pedra diante de Deus. Mas mesmo assim, esse mesmo povo marcado pela infidelidade foi conduzido pela fidelidade de Deus e pela graça de Deus. Justamente conduzindo eles, o Senhor foi, até que eles chegassem no momento e no lugar aonde o Senhor desejava que eles chegassem. Veja então
que o livro de Deuteronômio é o que nós podemos entender de como corações obstinados, desobedientes, rebeldes, encontram graça da parte de Deus para serem conduzidos em meio à sua jornada, até onde Deus mesmo, por amor a eles, deseja que eles cheguem. O livro de Deuteronômio, irmãos, além de ter tudo isso, além de ser um chamado à fidelidade, é muito além. Eu me recordo muito de um dos textos que Jesus cita na sua tentação no deserto, quando o diabo diz a ele assim: se tu és o filho de Deus, toma destas pedras e faz delas pães. E o Senhor Jesus diz a ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esta palavra, esta citação, se encontra no livro de Deuteronômio. O Senhor Jesus cita o livro de Deuteronômio várias e várias vezes. Parece que Deuteronômio é fundamental para gerar a identidade do povo de Israel. Parece que nos tempos de Jesus, mas não só nos tempos de Jesus, nos tempos dos profetas antes do Senhor, os profetas apontavam para o passado e apontavam para Deuteronômio. Apontavam para a lei de Deus que foi revelada aqui, que foi reafirmada aqui, diante da entrada daquele povo na terra que eles haveriam de possuir. Nós percebemos então que Deuteronômio ocupa um lugar de singularidade no texto bíblico. É um dos meus livros preferidos também, irmãos. E é interessante que este título, Deuteronômio, vem da língua grega, da Septuaginta. A palavra deuteros nomos, que quer dizer segunda lei, é como o livro foi traduzido. E eu penso que essa tradução ela não foi uma tradução tão assertiva assim, porque não é como se o livro de Deuteronômio fosse uma segunda lei, diferente da primeira entregue no Sinai, quando nós lemos, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 20. Na verdade, ela é a repetição desta mesma lei. Os autores, os escritores bíblicos naquele momento, pensando justamente em como escrever, e dentro do contexto e da cultura dos judeus, todo o Pentateuco tem um nome mais próprio para a realidade que carrega cada um dos livros, para a identidade de cada um dos livros. Os judeus geralmente davam o nome do livro pelas palavras que apareciam logo na primeira frase. Não é à toa que Gênesis, por exemplo, é Bereshit, é justamente falando a primeira palavra que diz respeito ao começo de todas as coisas. E o livro de Deuteronômio, o título dele na língua hebraica é Devarim, que significa: estas são as palavras. Basicamente, é como o livro de Deuteronômio começa no capítulo 1. Se você ler aí Deuteronômio capítulo 1, verso 1, está escrito lá: estas são as palavras. E esse título eu penso ser muito próprio. Melhor até do que Deuteronômio. Porque de fato aqui nós encontramos um grande discurso. Deuteronômio, irmãos, é um grande discurso. Uma grande despedida. Veja que Moisés caminhou com aquele povo por mais de 40 anos. A vida de Moisés estava relacionada com a vida de todo aquele povo. Desde a sua saída do Egito, até o momento em que chegaram aqui, quando nós lemos e começamos a ler o livro de Deuteronômio, se você voltar aí no primeiro capítulo, você verá que Moisés começa a dirigir as palavras, essas palavras deste livro ao povo, a leste do Jordão, na região de Moabe, isso é ao sul da região de Israel. Se você imaginar aí o mapa da região de Israel, ou se você ter uma Bíblia de estudos e abrir nos mapas delas, você conseguirá ver isso com muita clareza. A região de Moabe se encontrava ao sul de Israel e ao leste do Rio Jordão. Aquele momento é singular para um povo que rodeou e rodeou e rodeou diversas vezes ao longo de 40 anos, até que fossem trazidos ali, naquele momento e naquele lugar, aonde depois de alguns dias atravessariam um Jordão para então começarem a possuir a terra que o Senhor havia prometido a eles. Por isso é nesse lugar, nas campinas de Moabe, onde Moisés encontra os seus últimos dias, é que Moisés, então, não só como um grande líder do povo, mas como um homem fiel, um homem de Deus, começa a sua despedida, irmãos. Quando leio Deuteronômio, eu vejo também não só a repetição da lei do Senhor, mas vejo a despedida de um homem que viveu em fidelidade a Deus. Moisés encontra urgência, como quem sabe que poucos dias lhe restam, pouco tempo lhe resta, para comunicar de maneira apaixonada, verdadeira e fiel àquele povo as palavras que eles não deveriam esquecer. Porque, irmãos, Moisés morreria.
A Bíblia nos diz que Moisés, então, depois de proferir todas essas palavras, seria conduzido por Deus ao alto do Monte Nebo, pelo qual ele veria a terra com seus olhos, mas ali terminaria a sua jornada. Queridos, Deuteronômio então nos lembra da brevidade da nossa vida, mas também nos lembra da fidelidade e da eternidade das palavras de Deus. O que Deus profere ao seu povo é eterno. E tudo o que está aqui, irmãos, por muitas vezes sabendo que o povo, ainda com obstinação em seu coração, mesmo caminhando e muitas vezes em desobediência, em rebeldia, esses corações, muitas vezes obstinados, insensatos, mas eram, sem sombra de dúvidas, amados profundamente por Deus. São trazidos então a esse momento, ouvindo as palavras de Moisés, a fim de que eles pudessem então, mais uma vez, serem lembrados daquilo que nunca jamais deveriam se esquecer. Irmãos, isso é o livro de Deuteronômio. E no capítulo 1 ao capítulo 3, Moisés vai se dedicar então a fazer uma recapitulação. Aquele povo chegou ali, mas os seus pais que saíram do Egito morreram no deserto, como juízo de Deus por causa da sua rebeldia em Baal-Peor, como o texto de Números 13 nos relata. O que acontece ali, então, é um momento definitivo para a história do povo de Israel, porque toda a geração que sai do Egito, que viu os feitos poderosos de Deus, que viu o mar se abrir diante dos seus olhos, que viu o maná cair pela primeira vez, toda essa geração morre, com exceção de 2 homens, Josué e Calebe. Isso é caso. Veja, então, que é nesse contexto que Moisés, então, tem urgência de revelar mais uma vez, de falar mais uma vez profundamente ao coração desses descendentes, daqueles que saíram do Egito, quais eram as palavras que eles deveriam jamais esquecer. Moisés, então, vai testemunhar e vai dizer aqui, irmãos, não só fazendo uma recapitulação de toda a jornada deles desde a saída do Egito, e ele faz isso do capítulo 1 ao capítulo 3, mas no capítulo 4, que é onde nós estamos agora, aqui Moisés vai, após essa recapitulação, fazer um grande alerta, chamar a atenção do povo de uma maneira bem certa e objetiva, a fim de que o povo, diante do que foi exposto, diante do que caminharam, diante do que viram, do que testemunharam, dos feitos de Deus até ali, possam então entrar seguindo em direção. Moisés vai fazer um destaque, irmãos, ao coração do povo, como quem diz algo parecido com: vejam bem de onde vocês saíram, vejam bem onde vocês estão agora, para que vocês tenham um cuidado de ver para onde estão indo amanhã. Eu vou repetir isso. Vejam bem de onde vocês saíram, vejam bem onde vocês estão, para que vocês tenham cuidado de ver bem para onde estão indo. Todo o discurso de Moisés tem essa ênfase. Ele quer lembrar o povo disso. O alerta do Senhor para o coração do povo, mas também para o nosso coração, porque, irmãos, nosso coração não é diferente do coração dos israelitas. O seu e o meu coração não é tão diferente assim daqueles que murmuraram no deserto, ou daqueles que se rebelaram no deserto, ou daqueles que buscaram a idolatria no deserto. Não, o nosso coração caído é exatamente igual e bebe da mesma fonte, um coração obstinado e rebelde. Esse mesmo coração, então, que nós apresentamos, merece então e deve receber a mesma palavra que aqueles nossos irmãos do passado receberam. Eu digo a vocês, irmãos, Moisés vai usar aqui como um mestre, como um professor falando aos seus alunos, mas também como um pai falando aos seus filhos. Ele vai usar da didática, da estrutura do ensino, de uma das coisas que eu penso ser uma das melhores formas que Deus usa para nos ensinar: o tempo. Já parou para pensar como o tempo nos ensina? Não é à toa que Salomão escreve um capítulo destinado a falar sobre tempos e estações. Há tempo para todas as coisas. O tempo comunica sabedoria. Nem sempre. Há muitas pessoas que vivem anos e anos e anos de experiências, mas continuam tolas. Mas o tempo pode comunicar àqueles que observam, pela sua didática, sabedoria. Não é à toa que a velhice aos idosos é destacado um contexto de sabedoria, porque é esperado que o tempo possa ensinar de uma maneira única aos corações daqueles que estão atentos a ouvir. O tempo não é somente, irmãos, um momento de didática, um contexto de didática, de ensino de Deus
para com o seu povo, mas o tempo também é testemunha que fala a nós, mas também fala contra nós. O tempo não só pode nos ensinar um caminho de sabedoria, mas também pode nos dar um testemunho contrário com a forma de vida que vivemos. Não é à toa que ao longo da jornada bíblica, os profetas e os homens de Deus vão lembrar ao povo de Israel em diversos momentos do tempo em que viveram, do tempo em que receberam a lei de Deus e de como se afastaram daquele tempo e como deveriam retornar para as realidades daquele tempo. O tempo, então, é também uma testemunha que fala a nós e contra nós. Devemos, então, perceber, irmãos, o que ele tem a dizer a nós nessa manhã. E o Senhor usa o tempo como um mestre da pedagogia para nos conduzir. O pedagogo que ensina e conduz pelo braço e pela mão até um lugar de sabedoria. É isso que o Senhor deseja fazer. O meu objetivo nessa manhã, irmãos, é que nós possamos compreender e entender gerar em nós uma verdadeira consciência de quem Deus é, de quem nós somos, pelo testemunho do tempo e da história, a fim de que nós possamos, de fato, irmãos, completar a jornada que nos é proposta. Nosso objetivo aqui, irmãos, é completar a jornada, completar a carreira, vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos, então, irmãos, de consciência da graça de Deus na nossa história, no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro, a fim de que isso seja o único antídoto contra a rebeldia dos nossos corações. E também sendo o único combustível, irmãos, para uma obediência que persevera humildemente, a fim de que nós possamos chegar no lugar onde Deus deseja que chegamos. Para isso, nós vamos percorrer esse texto por 3 grandes movimentos. O primeiro deles, olhe para trás. Moisés faz um primeiro destaque dizendo ao povo, olhe para trás, olhe para o passado, porque um coração rebelde costuma se esquecer da história. Um coração rebelde costuma se esquecer da história. Se você olhar novamente aos versos 32 a 36, você verá uma constante na fala de Moisés. Ele diz, agora, pois, perguntem aos tempos passados, que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu à outra, se já não aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum momento já se ouviu falar de coisa semelhante. Veja o verso 33, ele diz, perguntem. Veja que a constante de Moisés, como uma conclusão, chamado de imediatismo, de urgência de Moisés é, agora, perguntem. Diante de tudo o que vocês já viveram, diante de tudo o que eu expus a vocês, perguntem, agora, nesse momento, perguntem, vejam, olhem. Moisés então fala exatamente numa didática de um pai falando aos seus filhos, ou de um professor falando aos seus alunos, falando a Israel e chamando a Israel a prestar atenção e perceber a realidade de quem é o Senhor. Por isso ele diz assim, olhem para o passado. Olhem para trás. Perguntem aos tempos passados. Usando uma retórica, irmãos, uma figura de linguagem, como se o tempo fosse uma pessoa que pudesse ser perguntada, a fim de que nós pudéssemos reviver a história, ou rememorar a história, ou voltar e analisar os feitos do Senhor na história. Moisés então orienta aos seus ouvintes a perguntarem ao passado. Irmãos, muitos hoje dizem assim, não pergunte ao seu passado, ou não olhe para trás, vida não deve ter retrovisor. Alguns dizem frases como esta. Mas eu digo a vocês, irmãos, um caminho como este, onde nós não olhamos para trás, não olhamos para o passado, é um caminho de insensatez. Porque assim nós estaremos fadados a repetir os mesmos erros do passado. Meu pai sempre dizia algo a mim, irmãos, e me marca profundamente até hoje. Eu digo isso todas as vezes que eu posso. Meu pai diz assim, meu filho, você pode aprender e obter sabedoria, sem precisar experimentar caminhos tortuosos. Basta você olhar ao seu redor e aprender com os exemplos ao seu redor. Basta você olhar a história passada. Basta você olhar para as pessoas que estão ao seu redor e você não precisa experimentar os sofrimentos da vida para saber que um caminho é ruim ou bom. Irmãos, não olhar para o passado e não perguntar ao passado, não saber a história, é caminhar por um caminho de insensatez. É estar fadado a repetir erros que você não precisaria repetir.
é ceder mais uma vez à obstinação e à rebeldia do seu coração, em pensar, eu só olho para frente, eu vou viver um dia de cada vez e isso basta. Irmãos, neste sentido e neste contexto, nós devemos ter cuidado com esse tipo de filosofia, porque isso pode nos levar a caminhos tortuosos. Não conhecer a história do passado pode nos conduzir para um lugar de insensatez e tolice e de dor. Assim, o povo, então, é chamado por Moisés a voltar ao passado, para avaliar o passado como um princípio didático, mas não avaliar o passado com um valor místico. Não é olhar ao passado e começar a vasculhar no passado momentos onde a minha história foi ressignificada, seja por qualquer tipo de filosofia moderna ou psicologia moderna. Não, irmãos, é olhar para o passado como um professor de história, que nos ensina algo e que nos mostra caminhos que nós não deveríamos seguir, mas que também nos mostram exemplos e caminhos que podem ser trilhados por nós para obtermos sabedoria. É por isso, então, que Moisés diz, vasculhem o tempo, como quem diz, procurem uma pessoa que você confia tanto e pergunte a ela, ou como quem diz, pode procurar no noticiário que você mais gosta de ver, as notícias do passado. Moisés diz desta maneira, e algo interessante aqui ele diz, vejam o momento onde o homem foi criado. Ele usa esse momento singular na história como um paradigma, irmãos, como um marco. A criação de Deus é maravilhosa, não é verdade? Quando nós lemos Gênesis, e nós vemos ali todos os atos criacionais de Deus, Deus como sendo um ser maravilhoso, eterno, fora do tempo e fora das coisas criadas, cria por sua própria vontade, e cria coisas que ele diz, isso é bom, e isso é muito bom. Veja que um desses momentos, e o ápice do momento da criação, é quando Deus cria o ser humano, a sua imagem e semelhança. Esse é um momento singular. Moisés então está dizendo assim, veja esse momento como parâmetro, povo de Israel, o momento onde o ser humano foi criado. Vocês conseguem imaginar um momento mais maravilhoso e mais emblemático, mais incrível do que este? Talvez aí você agora se pergunta, será que existe um momento mais emblemático, mais maravilhoso na história do que o momento onde o ser humano foi criado? Moisés acredita que sim. E Moisés diz a eles o porquê. Seria possível pensarmos em um tempo mais maravilhoso? Sim, podemos. Moisés diz então, perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus, falando no meio do fogo como vocês ouviram e ficaram vivos. O que Moisés tem em mente aqui que é mais maravilhoso que o dia em que Deus criou o homem? O dia em que o próprio Criador desceu no pico de uma montanha, diante de todo o povo, e falou as suas palavras audivelmente, diante de toda aquela multidão que se reunia ali diante dele. E não só falou, mas Deus os convidou para a conversa, os convocou para uma aliança, um relacionamento profundo com o Deus Criador. Veja então que para Moisés, o dia onde Deus manifestou a sua glória no Sinai, é um dia mais maravilhoso do que o dia em que Deus criou todas as coisas e criou o homem. Porque aqui, irmãos, no Sinai, o evento do Êxodo, juntamente com o Sinai, esse evento onde o povo é retirado da escravidão do Egito e trazido diante da montanha para se encontrar com o seu Deus, esse é o momento onde o Deus Criador, Elohim, agora é conhecido com o seu nome, Yahweh, o nome da aliança. Ali, então, aquele Deus que estava distante, que criava todas as coisas, maravilhosas, verdade, mas que estava longe, agora vem para perto. E agora não só vem para perto e começa a falar audivelmente ao povo, mas dá ao povo o seu verdadeiro nome. Irmãos, esse é o sentido pleno que o texto quer comunicar a nós, de relacionamento profundo. E o dia que isso aconteceu é o dia mais maravilhoso da história daquele povo, o povo de Israel. Por isso então Moisés diz, esse evento sem precedentes na história, desde o dia em que o homem foi criado, nunca se ouviu algo semelhante, nem sequer isso poderia ser concebido à mente de homem algum. Esse dia é o dia onde o Senhor, Criador de todas as coisas, se torna também o Redentor de Israel. Aquele que os resgatou do Egito e da escravidão, deu a eles uma identidade e deu a eles o seu próprio nome. Esse é o dia singular da história. É isso que os homens deveriam se perguntar. É para esse passado que Moisés quer apontar para o povo. Mas com qual objetivo, irmãos? Moisés tem alguns objetivos, eu penso. O primeiro deles, lembrar aos israelitas
quem é o Senhor e o desejo de Deus para aquele povo. O texto nos diz que Deus criou o ser humano, e este Deus que criou o ser humano é o agente que vem, de maneira grandiosa e sem precedentes, falar aos israelitas, falar com eles na montanha. Eles deveriam, em primeiro lugar, se perceberem que estão diante do mesmo agente que criou todas as coisas. O Deus que falava com eles na montanha era o mesmo Deus que criou a montanha. Era o mesmo Deus que os fez, que os formou. O mesmo Deus que fez os céus e as estrelas, o mar e tudo o que neles há. Tudo isso, irmãos. Eles deveriam então olhar e perceberem que o propósito de Deus para eles era relacional e redentivo. Ou seja, um propósito de se relacionar com o Senhor e de serem resgatados, serem comprados, de pertencerem agora a Deus. É por isso que as palavras do Senhor no Sinai estas são as palavras do Senhor, o Deus que tirou vocês da escravidão do Egito. Nós devíamos ouvir essa palavra, essa voz. Isso foi mostrado ao povo de Israel, como Moisés vai dizer, no verso 35, para que eles soubessem que o Senhor é Deus. Para que eles não tivessem nenhuma dúvida de que aquele Senhor que o chamara era o mesmo Deus criador de todas as coisas. Eles deveriam então perceber que pertenciam ao Deus criador e redentor. Esse era o primeiro objetivo. Mas você pode pensar, será que é somente esse o objetivo? Não, irmãos. Esse mesmo Deus, que era criador, suficiente, que não precisa de nada e nem de ninguém, se volta aos israelitas com um desejo e um objetivo de ensiná-los. É isso que Moisés vai dizer. Com o objetivo de ensinar. Ele diz no verso 36, dos céus, ele fez com que ouvissem a sua voz para ensiná-los. E sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. O objetivo de Deus era didático. Não só se relacionar com o povo, mas instruí-los, pastorear o coração dele. O Senhor deseja instruir e pastorear o coração do seu povo. E como é que Deus pastoreia e instrui o coração do seu povo? Através das suas palavras. Veja que o desejo de Deus, posto por Moisés a ensinar ao povo, é atrelado ao povo ouvir as palavras de Deus. Irmãos, é aqui que nós encontramos então que através da palavra de Deus é que o Senhor instrui e pastoreia o coração do seu povo. Um segundo objetivo de Moisés é lembrar os israelitas de que a história passada é testemunho vivo do presente. A história do passado é testemunho vivo do presente em que eles vivem. O chamado de Moisés ao dizer perguntem, não é apenas retórico, mas é enfático e concreto, irmãos. O desejo dele é que de fato eles possam vasculhar com o objetivo de procurar pela história, procurar momentos como aquele, como quem diz assim, pergunte no melhor portal de notícias que você pesquisa, pergunte à pessoa que você mais confia na vida, vá então no melhor livro sobre esse assunto, procure. Moisés então nos diz e nos orienta desta maneira, a história de Deus e do seu povo, ela é como, não simplesmente como um mito distante de fundação de uma nação, é a história viva do relacionamento de Deus com os homens. Isso é diferente para nós. A história é para o povo de Israel muito mais do que simplesmente uma notícia que nós lemos de um passado distante, muito menos do que uma notícia que nós lemos de um passado distante, muito mais como um casamento onde nós somos testemunhas oculares. É esse o objetivo de Moisés aqui. Você conhece mais a história, nesse sentido pleno que Moisés está dizendo, como alguém que participa de um casamento e vê cada um daqueles atos ali, e que se torna testemunha ocular na presença daquele casamento. É por isso que Moisés, então, escreve isso, dizendo ao povo. Não é à toa que, provavelmente, quando o povo ouviu essas palavras de Moisés, alguns poderiam até se lembrar de como a montanha tremia, de como ouviram de seus pais que o fogo desceu sobre o monte Sinai, e de que eles ouviam sons de trombeta, de que a montanha tremia ao seu redor. Aquilo era vivo, irmãos. A história não era um passado distante, desconexo. Era uma coisa viva na mente do povo. É exatamente sobre isso. A história era viva, e o que eles viviam no presente era fruto desta viva história que os conduziu até ali.
E um terceiro objetivo de Moisés, a ensinar o povo estas coisas, é dar a eles um coração grato. Grato pelo privilégio que possuem. Tudo isso é destacado por Moisés, irmãos, a fim de que Israel perceba o tamanho do privilégio que ele ocupa. Veja que o texto de Deuteronômio vai destacar o tempo inteiro que aquele povo era um povo pequeno, um povo que não tinha nada, um povo de escravos no Egito, que tinha única e exclusivamente um lugar de serviço. Mas é este pequeno povo que Deus resgata com mão poderosa, que agora recebe um privilégio indescritível. Moisés então quer destacar diante do povo o privilégio que eles possuíam. Veja então que nenhum outro povo na história experimenta, desde que o homem foi formado, o que Israel havia experimentado. Eles ouviram a voz do Criador de todas as coisas, viram o seu poder, as suas grandes obras, desde o Egito e durante o deserto até ali. Essa experiência é a experiência de revelação e de encontro. O que deveriam apresentar, então, diante de todas essas coisas, irmãos? Um coração grato. Mas o que o povo apresenta diante de Deus? Um coração rebelde, obstinado, ingrato, que não tem consciência das coisas. Um coração rebelde que é dado à murmuração. Irmãos, o que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender, irmãos, que um dos principais frutos de uma fé madura, de um relacionamento real com o Senhor, é um coração grato. E um coração grato é um exemplo contrário a um coração rebelde e murmurador. Nós devemos, diante da história passada, que nos é contada, que nos foi descrita, olhar para os feitos de Deus e de como Deus escolhe um povo pequeno, escolhe pessoas ruins, pessoas pecadoras, rebeldes, insensatas, tolas, e faz delas um vaso para a honra, vasos de barro que foram depositados dentro deles tesouros. E isso tem que dar a nós um coração grato. E se o nosso coração é um coração murmurador, se o nosso coração é um coração que reclama, é um coração que olha para dentro de si mesmo e se enche de si mesmo, nós deveríamos pensar a respeito da maturidade da nossa fé. Se você encontra o seu coração como sendo um coração rebelde e murmurador, você precisa clamar ao Senhor para que Ele te dê um novo coração, para que Ele te dê um coração grato. Queridos, a gratidão é fonte de alegria. Muitas vezes vivemos em dias tão tumultuados, tão corridos, aonde a gratidão se esvai pelos dedos. A gente está tão acostumado a reclamar das coisas. A gente reclama do trânsito, a gente reclama do supermercado cheio, a gente reclama da internet que não funciona direito durante os jogos da Copa. A gente reclama de tudo. Só que pare para pensar, você tem um carro. Pare para pensar, você pode ir ao supermercado. Pare para pensar, você tem condições de ter uma internet. Queridos, seja grato. Nossa, a gente reclama de como a igreja está feia, de como a igreja não está pintada, de como a igreja falta alguma coisa. Olha ao seu redor, seja grato pelo que você tem. Nossa, a gente reclama porque o departamento infantil não é assim, não é assado, não tem aquela coisa, não tem isso para minha criança. Queridos, seja grato. A gente reclama porque o tapete da porta da igreja não está ajustado. A gente reclama porque os diáconos não estão padronizados na mesma roupa, porque o ar-condicionado está frio demais ou está quente demais. Querido, você tem um ar-condicionado. Querido, você tem uma cadeira acolchoada. Querido, você tem muito. Você tem demais. Onde está a gratidão no seu coração? Em inúmeros lugares, nós vamos ver isso nas Escrituras, como a gratidão é sinônimo de um coração maduro na fé. É por isso que, nas cartas, por exemplo, o apóstolo Paulo dedica listas de gratidão, de ações de graças. Ele começa a agradecer a Deus, e ele faz orações longas de ações de graças pelos irmãos e pela fé dos irmãos. Paulo está sendo grato por tudo o que lhe acontece. Paulo é grato até pelas suas prisões e algemas. Paulo é grato por absolutamente tudo, pelos seus cooperadores. Ele cita cada um deles. Irmão, gratidão é sinônimo de uma fé madura. E é isso que Deus deseja comunicar ao meu e ao seu coração, que é tão rebelde, tão ingrato,
que você possa encontrar um lugar para a gratidão. Um segundo ponto importante, depois de olharmos para o passado, Moisés diz: olhe para o hoje, olhe para o hoje, para o agora, para o presente. Por quê, irmãos? Porque o coração rebelde costuma se esquecer de quem realmente ele é. O que eu quero dizer com isso? O verso de número 37 vai dizer assim: ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e sua grande força. Veja o verso 38 agora. Para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês. E o ponto final do verso: como hoje se vê. Como hoje se vê. Moisés então continua o seu grande discurso, irmão, afirmando aquilo que ele já havia dito anteriormente, da aliança com o Criador, a fim de que o povo conhecesse a Deus, a fim de que o povo fosse ensinado a ter um coração grato diante daquilo que Deus faz. Tudo isso só existe, todo esse arcabouço da aliança, toda essa configuração do êxodo, da libertação, do deserto, tudo isso só existe por causa do indescritível amor com o qual o povo foi amado por Deus. A causa última de todas as coisas é o amor de Deus. Se Deus não amasse aquele povo indescritivelmente, incomparavelmente, aquele povo jamais experimentaria o que experimentou. E veja que este amor de Deus é um amor eletivo, irmãos. O texto vai dizer no verso 37 que ele amou os pais de vocês e escolheu vocês e os seus descendentes. Não há nenhuma contrapartida no ato de escolha de Deus. O que eu quero dizer é, o povo não poderia oferecer a Deus motivos pelos quais fossem escolhidos. Não haviam. Mas se eu pergunto a você, haviam motivos para que aquele povo fosse rejeitado? O que vocês vão dizer? Sim. Irmãos, a eleição é ato de amor. O fato de que Deus escolheu Israel é um ato de amor indescritível. Veja só o que diz o texto de Jó no capítulo 41, verso 11. Veja só como Deus é suficiente e não precisa de ninguém e de nada. Ele diz em Jó no capítulo 41 o seguinte: quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha que lhe retribuir? Você, quando ora ao Senhor, e ora com um coração obstinado e rebelde, pensando, talvez não diga isso com as suas palavras, mas pense em seu coração: o Senhor tem que me dar isso. O Senhor tem que me conceder esse pedido meu. Esse pedido é tão nobre, né? A gente geralmente não pensa com um coração mesquinho dessa maneira. A gente pensa com um coração travestido de humildade e bondade. Nossa, esse pedido por uma cura, esse pedido por um milagre, isso é tão nobre, isso vai ser tão bom, vai glorificar tanto o nome de Deus, mas no final, no fundo, a gente está querendo dizer a Deus o seguinte: Senhor, o Senhor me deve isso. E o que Deus diz para você, irmão? Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha que lhe retribuir? O Senhor diz: pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Tudo pertence ao Senhor. Com isso, quer dizer o seguinte: em Deus não há falta de nada. Deus não precisa de nós. Deus não precisa do nosso trabalho. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa do nosso coração. Deus se basta. E esta é a verdade última que você precisa entender. Irmãos, em tempos onde a autoestima é estimulada a níveis absurdos, onde as pessoas dizem a você: você precisa ter autoestima, você precisa cuidar de você, eu digo: o problema do mundo é que nós temos autoestima demais. Você não precisa de tanta autoestima assim, porque você não tem nada. Você não é nada. Eu não sou nada e não tenho nada. Porque qual de nós poderia dizer ao Senhor: Senhor, isso aqui eu entreguei ao Senhor para que o Senhor me desse de volta? O Senhor vai dizer: nada você me deu para que eu tenha que te retribuir. Irmãos, isso é a verdade última que nós precisamos entender. E por que então isso salta diante dos nossos olhos? Porque o texto no verso 37 vai dizer o quê? Ele, o Senhor, os amou e os escolheu, e os seus descendentes. O ato então da eleição de Israel, a eleição do povo de Deus, não havia contrapartida alguma, não haviam virtudes algumas em Israel, nem em Abraão haviam virtudes para que ele pudesse ser escolhido por Deus, mas ele foi escolhido por Deus porque foi amado por Deus. E aqui eu digo a você, irmão, o amor de Deus
é característica clara e expressa da sua eleição. E a eleição de Deus é testemunha e prova do seu amor. É porque Deus ama, é que Deus escolhe. E é porque Deus escolhe, é que Ele ama. Veja então que é isso, esse relacionamento, quem faz com que Israel possa experimentar toda a graça e bondade da parte de Deus. Assim é comigo e com você. Nós não estamos aqui porque somos melhores. Nós não estamos aqui porque um dia a gente pensa que decidiu seguir a Jesus. Você só está aqui porque um dia você reconheceu a voz do bom pastor. Porque um dia o Espírito Santo veio em seu coração e promoveu uma obra tão profunda, tão transformadora, e abriu os seus ouvidos e tirou a cegueira dos seus olhos para que você contemplasse a cruz. Ou você pensa que isso é mérito seu? Qual de nós, irmãos, sejamos sinceros, qual de nós estaria aqui se não fosse a âncora que o Senhor Jesus coloca em nossos pescoços, que nos prende a Ele profundamente? Se pergunte agora, será que você, podendo fazer tudo o que deseja, alcançando os desejos do seu coração, estaria preso a Jesus Cristo, se a sua vida não dependesse dele? Isso é salvação, irmãos. Isso é eleição. Eleição é isso, é essa âncora que é colocada no pescoço dos filhos de Deus, a fim de que eles sejam atraídos a Jesus, ao Senhor, indiscutivelmente, sem qualquer contrapartida. E isso marca os eleitos, o povo de Deus, a fim de que eles sejam alvos do amor e da graça. É isso que faz com que nós, o povo do Senhor, sejamos alcançados. E é essa a realidade que nos expressa hoje. E é por isso que Moisés chama a atenção para o hoje, irmão. E é por isso que ele vai dizer isso da seguinte maneira: veja, é o Senhor que expulsou de diante de vocês nações muito maiores e mais experientes e melhores do que vocês. O que Moisés está querendo dizer para eles? Choque de realidade. Israel, você não chegou até aqui pelo seu mérito, pelas suas batalhas, porque você é forte e poderoso. Israel, você não chegou até aqui pelo seu próprio pé, que foi caminhando no deserto sem saber para onde ia. Israel, você só chegou até aqui por causa do amor de Deus e da eleição. É porque Deus amou você profundamente e escolheu você dentre todos os povos, é que Deus dobrou as nações que estavam diante de vocês, diante dos pés. Sem o Senhor e a aliança, o que sobra para Israel, irmãos? Nada. Sem o Senhor e a aliança, o que sobra para nós? Nada. É por isso que nós hoje precisamos, para um coração grato, generoso, longe da rebeldia, longe da obstinação, nós precisamos então ver com clareza a realidade que se manifesta diante de nós hoje, e de que é que nós não temos nada e não somos nada se não for o amor eletivo de Deus, se não for a âncora que o Senhor prende em nossos pescoços, que nos prendem a Ele profundamente. Irmãos, esse é o choque de realidade que você e eu precisamos hoje. Existem nações maiores e mais poderosas e mais fortes. Deus poderia ter escolhido o Egito, o império poderoso, vistoso. Deus poderia ter escolhido os romanos, os gregos. Deus escolheu a menor das nações para que ficasse evidente de que tudo o que aquela nação teria era o Senhor. Você então, irmão, não é a última balinha do pacote. Você, irmão, não é o morango no bolo de aniversário. Você, irmão, não é o protagonista da sua história. Deus não deu a Israel uma terra para que Israel pudesse encontrar ali naquela terra uma habitação. Deus, o Senhor de toda a terra, queria mudar o coração de Israel para dar àquela terra um novo Israel, segundo o coração do seu Senhor. É isso que Deus deseja fazer conosco. E aqui eu chamo a sua atenção, irmão. Porque nós vivemos em um tempo, como eu disse a vocês, de muita autoestima, de muita valorização do individualismo, aonde o que eu penso parece que tem que ser ouvido, o que eu acho tem que ser manifestado, eu devo protestar, eu devo manifestar, eu devo fazer, eu devo construir. Irmãos, nós vivemos em um tempo onde o ego, o orgulho inflado do ser humano, dos indivíduos, cresce a cada dia e nós esbarramos uns nos outros.
Irmãos, vivemos em dias terríveis. Não é à toa que Tim Keller vai dizer algo interessante em seu livro, Ego Transformado, e eu digo, essa é uma leitura que você deve fazer na sua vida. Um livreto, bem fininho, mas que, como diz o Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Leia este livro, Ego Transformado. Porque, irmãos, ali ele vai dizer o seguinte, o Tim Keller vai dizer que o ego das pessoas é colocado de uma maneira tão terrível, nós vivemos com um coração tão obstinado e rebelde, e nós dificilmente enxergamos a realidade como ela de fato é, nós dificilmente enxergamos como nós realmente somos. Tim Keller vai dizer então que o ego do ser humano é tão deslocado, a ponto de ser frágil, vazio, dolorido e atarefado. Eu destaco a vocês aqui o que Tim Keller vai dizer a respeito desta característica, que é que o ego dos seres humanos é dolorido, porque o ego sempre dói. Ele diz, isso acontece porque há algo muito errado com o ego, algo inacreditavelmente errado. O ego vive chamando a atenção para si mesmo, e isso todos os dias. Ele vai dar uma ilustração quando diz assim, você quando anda, não sente o seu dedinho do pé, mas agora machuque o seu dedinho do pé, e ande para que você veja. O ego é como esse dedinho inflamado. Ele está dolorido. E a qualquer circunstância, nós nos doemos. Nós nos irritamos. Nós odiamos os irmãos. Nós rejeitamos aquelas palavras que às vezes são duras a nós. Nós nos rebelamos. Isso é a expressão da rebeldia do coração, irmãos. Porque o ego é inflado demais. Que o Senhor possa furar esse balãozinho hoje em você. Amém? Moisés então diz essas coisas, a fim de que nós possamos perceber essa realidade, a fim de que nós possamos perceber, irmãos, que nós devemos tomar cuidado com duas coisas que eu quero frisar a você. Primeiro, cuidado com conclusões e pensamentos individualizados demais. Percepções únicas, sabe aquela percepção que você pensa que você tem, que só você tem? Provavelmente ela está errada. Sabe aquela ideia que você pensa que é uma ideia maravilhosa? Provavelmente é uma ideia burra. Sabe aquele aspecto? Sabe essas coisas que são específicas e individualistas demais? Cuidado. Existe um alerta diante de você, hoje, nessa manhã, o Senhor está te chamando a perceber que você não ocupa um lugar de individualismo na vida. Cuidado com isso. Mas nós não só devemos temer o ambiente onde nós somos estimulados a essa individualidade exacerbada, mas também devemos temer ambientes onde nós nos aglomeramos ou nos juntamos com pessoas que nutrem os mesmos pensamentos que nós. Porque você pode pensar assim, então o segredo para fugir do ego orgulhoso, do coração obstinado, é eu me juntar com outras pessoas. Cuidado, porque se você se junta com outras pessoas que têm o mesmo coração que você, o mesmo ego que você pode construir algo terrível. Babel é isso. A Torre de Babel é exatamente isso. Então qual é o segredo aqui para nós, irmãos? Provérbios no capítulo 3, verso 5 vai dizer, não se apoie no seu próprio entendimento. Isso é verdade. Mas o texto de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que nos últimos dias as pessoas juntariam para si mestres e pessoas que ensinariam coisas que lhes agradassem os ouvidos e o coração. Então, cuidado com isso. Como é então que nós vamos discernir, irmãos, o perigo entre o individualismo exacerbado e os ajuntamentos de um coração rebelde? É quando nós nos recorremos à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é quem deve regular o nosso coração. É a palavra de Deus, as Escrituras, que devem regular o crente, não os achismos individualizados, nem os achismos coletivos, não são os desejos corrompidos de um orgulho, de um coração rebelde, mas sim a palavra de Deus, porque o homem deve viver pela palavra de Deus, que é mais valiosa do que o pão que está sobre a sua mesa. Por isso, então, irmão, como é que você foge desse orgulho? Palavra, Escritura. Como é que você encontra a direção para o seu coração, sem ser um coração individualizado que se apoia no seu próprio entendimento e que se apoia no entendimento coletivo de pessoas rebeldes? Vá para a Escritura. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se você não recorrer às palavras que vêm da boca de Deus, ou seja, a Escritura, irmão, você estará perdido em meio ao mundo de individualismo extremo e de coletividade rebelde. Nós devemos tomar cuidado com isso,
Porque isso, irmãos, entra dentro da igreja. Às vezes, dentro da igreja, o nosso individualismo exacerbado começa a aparecer. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Eu digo isso por mim, irmãos. Como eu disse a vocês do nome da igreja, se fosse para eu votar, se fosse só eu que votasse, eu dissesse assim, vai mudar o nome? Eu diria, não. O que é isso? Rebeldia e obstinação. Irmãos, nós precisamos perceber isso. Mas quantas vezes nós nos juntamos em grupos na igreja, que pensam como nós, que são parecidos conosco, e a gente pensa que a gente está até fazendo uma coisa boa diante de Deus, só que a gente está nutrindo uma coletividade rebelde em coração. Cuidado com esses dois ambientes. E por fim, para orarmos, Moisés vai dizer então, depois de passar pelo passado, pelo presente, agora ele chega no futuro, no amanhã. Olhe para o amanhã. O coração do rebelde costuma não pensar no amanhã. O coração do rebelde não costuma pensar no amanhã. E nós encontramos isso, irmãos, nos versos 39 e 40. Moisés vai finalmente, depois de finalizar o seu discurso, depois de testemunhar o passado, trazer a consciência da realidade do presente, viver o hoje de maneira clara, a seguirem a direção daquilo que o Senhor estava dizendo ao povo de Israel. A direção de Moisés é: olhem para esses passos que vocês aprenderam até aqui e continuem neles, a fim de que vocês cheguem no futuro, naquilo que o Senhor espera para vocês. O Senhor não desejava simplesmente, irmãos, que Israel alcançasse a promessa da terra, mas o Senhor desejava para Israel que aquele povo fosse transformado em seu coração pela jornada. O desejo de Deus não era só que Israel chegasse lá, porque se isso fosse simplesmente o objetivo de Deus, esse objetivo seria cumprido em menos de 40 dias. Mas foram mais de 40 anos que aquele povo levou para de fato entrar na realidade da promessa que Deus havia feito a eles. Porque, irmãos, o desejo de Deus não é simplesmente dar a Israel uma nova terra para habitar, mas um novo Israel para habitar na terra de Deus. Deus não queria preparar a terra para Israel chegar de qualquer maneira. Deus queria preparar o coração de Israel para receber de Deus a terra que pertence ao próprio Deus. Esse é um fundamento importante para nós. É por isso que Moisés vai dizer assim: por isso, hoje, saberão e refletirão em seu coração. Essa é a realidade que Deus deseja para nós. O Senhor deseja que o nosso coração possa refletir, saber e refletir aquilo que Ele fala a você nessa manhã. Querido, é por isso que o texto vai dizer para nós que o Senhor deveria conduzir esse povo com o objetivo de lhes fazer bem. Veja o verso 40. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno. Para quê? Para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos. Não é isso que o ser humano deseja? Não é isso que você deseja? Que a sua vida vá bem? Que você viva bem? Que seus filhos, a sua posteridade viva bem, que você viva na direção que o Senhor tem para você, que você encontre felicidade. Não é isso que você deseja? Não é isso que eu desejo? Uma jornada tranquila, que vá bem. Veja então que o caminho, irmãos, dado por Deus a esse povo, é de que eles deveriam deixar o coração obstinado de lado, rebelde de lado, deixar a rebeldia e o orgulho de lado, e seguir em direção a uma obediência humilde e um coração perseverante diante da jornada que Deus colocava diante deles. O propósito do Senhor para o seu povo é lhes fazer bem. O propósito de Deus para nós, irmãos, é nos fazer bem. Deus deseja que você viva bem. Deus deseja que a sua vida vá bem. E isso não significa, talvez você pense, numa prosperidade material ou em aspectos que você deseja tanto em seu coração. Tenha certeza de que ir bem, na lógica do Senhor, geralmente é muito diferente de ir bem na nossa própria lógica. Mas isso não significa que a nossa percepção de bondade e de bênção de Deus é melhor do que a do próprio Deus. Pelo contrário. Quantas vezes você hoje pode olhar para o seu passado, para o seu presente e testemunhar os momentos onde Deus trocou a sua vontade, que parecia boa, pela vontade dele, que no primeiro momento não era boa, não era agradável aos seus olhos, ao seu coração,
mas que os frutos dessa vontade se manifestam hoje. Você consegue olhar para o seu passado, na sua história, você crente em Jesus? Consegue olhar para o seu passado, na sua história e ver como Deus transformou sua vida? Como Deus mudou? Como Deus substituiu a sua vontade que há anos atrás parecia tão perfeita, tão boa, tão agradável e te deu uma coisa melhor? Porque não é sobre a nossa percepção de bondade, irmãos. É sobre a verdadeira bondade que vem de Deus. E Deus deseja fazer ao seu povo bem. É isso que a graça de Deus garante aos rebeldes. Que eles vivam uma vida boa nos termos de Deus. Quer ver o que é bondade nos termos de Deus? Veja o que diz Jeremias 29, verso 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Não é isso que o mundo deseja? Não é isso que nós desejamos? Irmãos, nós sabemos a história do povo de Israel. Nós sabemos que esse povo entra na terra, sendo advertido destas palavras. Mas os livros de Reis e Crônicas nos deixam claro que ao final de muitos e muitos anos, aquele povo se desviou dos caminhos do Senhor. A gente sabe disso. A gente sabe que a história de Israel, que a sua rebeldia, que a sua obstinação no coração, lhe custou a sua estada na terra. O Senhor mesmo havia alertado ao povo que a estada deles naquela terra seria retirada deles, caso o coração deles seguisse um caminho de rebeldia, e isso aconteceu. Mas existe algo que nunca foi tirado daquele povo: a aliança. Irmãos, mesmo quando aquele povo, por causa da sua rebeldia, foi tirado da terra, foi levado a uma nação distante, foram espalhados pelos povos da terra, lá o Senhor diz a eles: quando vocês estiverem lá, em nações estrangeiras, mas se arrependerem dos seus pecados, se converterem dos seus maus caminhos, clamarem a mim, eu ouvirei, e eu trarei vocês de volta, e restaurarei vocês. Mas a bondade de Deus não se resume simplesmente em restaurar a terra a Israel, ao povo de Deus, mas a bondade de Deus prometia a eles um novo coração, porque veja, irmãos, um povo rebelde, mesmo tendo se arrependido momentaneamente, que é trazido de volta para a bênção de Deus, com o mesmo coração rebelde, será tirado novamente. É por isso que a obra que Deus precisa fazer para nos dar um futuro e esperança é uma obra que está no coração. E é por isso que Deus promete ao povo: eu vou dar a vocês um novo coração, vou tirar de vocês o coração de pedra e lhes dar um coração de carne, vou colocar as minhas leis dentro do coração de vocês e o meu espírito dentro de vocês. E quando irmãos, que nós encontramos a plenitude da bondade de Deus, da esperança e do futuro que Deus esperava para nós, preparou para nós, quando olhamos para Cristo Jesus e a sua cruz. Enquanto o nosso coração é rebelde, o coração de Jesus foi manso e humilde. Enquanto o nosso coração buscava para si mesmo os tesouros da terra, o Senhor Jesus abriu mão de toda a sua glória. Enquanto nós, obstinados em nossa desobediência, éramos como ovelhas fugindo dos seus pastores, sem pastor algum, o bom pastor, Jesus Cristo, veio e chamou cada uma das suas ovelhas, que Ele mesmo escolheu, a fim de que elas pudessem desfrutar do seu amor. E aqui estamos nós nesta manhã. Então eu te digo o seguinte, irmãos: a verdadeira esperança, o verdadeiro futuro que eu e você precisamos, não é de uma família bem feita, não é de um trabalho bom, ou de um salário maravilhoso, não é de condições maravilhosas do nosso Brasil, ainda que a gente deseje isso, mas é do Senhor Jesus e da graça de Deus, que nos sustentará até o último dia das nossas vidas, a fim de que nós alcancemos a promessa que foi feita àquele povo, e que foi feita a nós, e que será feita até o último dia, de que nós estaremos com o Senhor eternamente em um lugar onde não há mais lágrimas, não há mais choro, não há mais dor, não há rebeldia no coração. Neste dia, irmãos, olhando para Cristo, nós o veremos face a face, e encontraremos na face de Jesus toda a nossa felicidade. É isso que você precisa. É isso que eu preciso. É por causa da cruz que eu posso olhar para o meu passado, para o meu presente e para o meu futuro com a certeza e convicção de que o amanhã está garantido. É por isso que você, ao olhar para Jesus, pode ter a certeza de que o seu passado, o seu presente e o seu futuro estão garantidos. Por isso, eu convido a você, irmão,
venha a Cristo hoje. Hoje é o dia em que o Senhor Jesus chama você para largar a obstinação do seu coração e buscar a presença. A mesma presença que resgatou os israelitas do Egito, a mesma presença que se revelou a eles no Sinai, é a mesma presença que vemos na face de Jesus Cristo hoje. Por isso, o chamado de Deus para você hoje é: largue de uma vez por todas. Escute bem isso, irmão. Largue de uma vez por todas a obstinação e a rebeldia do seu coração. É tempo de se prostrar diante do Senhor, a fim de que nós possamos beber da verdadeira fonte, do verdadeiro amor, da verdadeira graça que nos conduz, mesmo tendo um coração, muitas vezes, obstinado e rebelde. Vamos orar? Ó Senhor, nós te damos graça. Graça porque nós temos um coração tão terrível, Senhor, mas o Senhor é tão bom conosco. É o Senhor que nos conduz em um caminho, mesmo em meio a circunstâncias tão difíceis, ó Deus. O Senhor nos conduz por um caminho bom, a fim de nos dar uma esperança e um futuro. Pai, que o Senhor possa manifestar isso aos meus irmãos nessa manhã e trazer à nossa consciência, ó Deus, quantas vezes o nosso coração age de maneira rebelde e obstinada. Livra-nos, ó Senhor, nessa manhã. Livra os nossos irmãos aqui, ó Deus, de terem um coração rebelde, adoecido pela rebeldia, que se torna duro como uma pedra. Livra, Senhor, o teu povo de pecados que são insistentes. Livra, ó Deus, o seu povo de se apoiar no seu próprio entendimento ou de juntar para si mestres que falem aquilo que o coração deles deseja ouvir. Livra-nos, ó Deus, dessas realidades terrenas, a fim de que nós possamos aprender com Jesus, o nosso Senhor, que é manso e humilde de coração, a fim de que nós possamos ter um coração igual ao teu. É a nossa oração. Muda-nos, Senhor. Muda a vida de cada um dos meus irmãos aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão e a direção do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, hoje, aqui e para sempre. Amém, amém. Alguns avisos, irmãos, e vocês estão liberados.